Olá, uma vez mais, bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Eu já da última entrevista estava nervosa, esta ainda estou muito mais, porque a pessoa que eu decidi convidar é alguém que está com uma presença muito vincada, não só na minha vida, mas das pessoas que me rodeiam, assim basicamente desde os meus 15, 16 anos. Portanto, é longa a travessia, é longa a caminhada. Posso dizer que já estávamos aqui a tentar fazer acontecer alguma coisa há algum tempo, e ainda existem coisas provavelmente que acontecerão no futuro e eu espero bem que sim. Portanto, o nosso convidado dispensa completamente apresentações. O seu nome é Nuno, mais conhecido por Fuse, a.k.a. Inspetor Mórbido, a.k.a. o que vocês quiserem. É uma figura mística, mitológica, misteriosa por sua própria essência e também, provavelmente, por muito trabalho criativo desenvolvido ao longo dos anos. E já tinha feito a carta em 2014. Finalmente tivemos aqui, os astros alinharam-se e nós conseguimos, ou melhor, eu consegui com que ele aceitasse finalmente com uma grande generosidade este convite. Muito obrigada, Nuno, bem-vindo. Bem-vindo, Obrigado, muito eu. bem-vindo, Nuno. Olha, aquilo que eu estou a dizer é tudo muito verdadeiro. Eu posso dizer que a primeira vez que te ouvi foi provavelmente a primeira vez que eu estive com o meu namorado, que continua a ser meu namorado, pois aí passados 17 anos, que é teu fã, diga-se de passagem, há muito, muito, muito tempo. E eu não ouvia hip hop, eu não ouvia rap, não ouvia hip hop, não ouvia absolutamente nada. Portanto, a minha introdução no mundo do estilo em si foi através dos Dilema. E eu até hoje continuo a considerar-vos o melhor coletivo que possa existir dentro do género. Já ouvi muita coisa lá fora, já ouvi muita coisa cá dentro, acho que não existe nada que vos substitua. Portanto, eu vou Obrigado. começar aqui. Não, é mesmo verdade. Acho que não existe mesmo nada que vos substitua. Eu toquei músicas vossas repetidamente no meu MP3, no meu computador, mostrei-as a crianças, fiz trabalhos, elaborei coisas, quase teses, não é? A partir de coisas porque vocês falam sobre muita coisa e muita coisa interessante, diga-se de passagem, e obviamente a parte espiritual está sempre implícita para além da história, para além da filosofia, e portanto eu acho que tudo aquilo que vocês escrevem, tudo sobre aquilo que vocês falam dá pano para mangas, pronto. Eu vou passar um bocadinho esta parte e vamos falar um bocadinho mais à frente e vou deixar agora falar. Eu gostava, faço sempre das duas primeiras perguntas, as duas primeiras perguntas são sempre comuns a todas as entrevistas. A primeira pergunta é: como descreverias o teu signo solar a alguém mesmo, daquilo que tu entendes do teu signo solar, que já agora é Balança? Tinhas de começar logo por uma pergunta fácil. É. É que eu adoro quando começam logo assim por uma entrevista que nos corta as pernas. Logo. Não, então, isto dá asas, não corta pernas. Pelo amor de Estou a Deus. brincar, estou a brincar. Sim, sim, sim. Olha, falar do meu signo é assim, nós somos pessoas numa viagem, uma viagem que não para, não é? Uma viagem que nós não conseguimos fazer uma pausa na nossa evolução, não conseguimos fazer uma pausa naquilo que nos espera mais à frente. E somos pessoas em construção. Uhum. Eu, como tu e como qualquer outra pessoa, passei por várias fases na minha vida em que me fui conhecendo um bocadinho mais, não é? Uhum. E se calhar o que sei hoje acerca de mim não é o mesmo que eu sabia, sei lá, quando comecei com os Dilema, por exemplo, Sim, 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 há 20 e tal anos atrás. claro. Provavelmente se me fizesse essa pergunta em 2014, Pois. eu se Sim. calhar, se calhar dizia, olha, eu sou balança, sou equilíbrio, sabes? Sim, 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 sim. Sou, sou uma pessoa muito, muito politicamente correta, sou uma pessoa muito justa, sou uma pessoa que luta sempre pelo bem, sou uma pessoa de ideias fixas, Uhum. sou uma pessoa de bom coração, sou uma pessoa que sabe aquilo que quer. Em 2021, Sim. Em 2020, o que é que ou foi seja, aí? mais à frente, não é? Sim. Nesta viagem, o meu signo é um desafio. Ser balança é um desafio, sabes? Um desafio muito, muito grande.
continuo com o coração gigante, continuo curioso, continuo super criativo, continuo a lutar pelo bem, continuo cada vez mais ciente da minha missão. Sou uma pessoa em missão constantemente, adoro ajudar os outros e sinto que cada vez mais tenho um papel mais grandioso do que a minha própria pessoa. A parte do equilíbrio, a parte da decisão. Realmente, ser balança é muito difícil, vocês nem imaginam. Eu acredito, até porque eu fiz E, essa carta na altura e depois ouvir o teu trabalho, o vosso trabalho, acho que bateu de uma forma diferente. Bateu de uma forma diferente para quem tem acesso intuitivamente a este tipo de informação, acho que depois bate de uma forma diferente. Há certas coisas que nós podemos intuir, não é? E tentar adivinhar sobre os outros, e mesmo nós tendo acesso a uma carta astral, nós não temos acesso à evolução dentro da própria existência da pessoa. Portanto, esse trajeto, exatamente, esse caminho, essa luta, uma coisa é teoria, outra coisa é prática, não é? Embora às vezes nós sem tenhamos o dúvida. potencial em termos teóricos, não quer dizer que o firmemos naquelas situações e às vezes até o podemos ultrapassar. Portanto, é por isso que eu defendo todas estas coisas de uma forma tudo menos dogmática, não é? É assim, Claro, claro. pelo menos é isso que eu tento passar. Portanto, qual é que foi o teu primeiro contacto com as artes divinatórias? Ou aquilo que tu sabes, por exemplo, de astrologia, de numerologia, simbologia, porque há coisas que estão contidas, ou pelo menos algum espaço para espiritualidade, para simbologia, para representação, nas tuas próprias letras. É quase como se fosse uma linguagem código, e há muita coisa que está aí quase encriptada, que eu na altura eu pensava... interessante, deixa-me tentar perceber se é mesmo isto. E mesmo assim, normalmente nós temos acesso a só uma parte, não é? Daquilo que poderemos saber sobre a letra ou algo que alguém possa escrever, não é? Portanto, Uhum. qual é que é esse o teu contacto com este universo do oculto, que tu possas, assim, falar um bocadinho? Olha, eu desde sempre, desde que me lembro de existir, sempre fui atraído pela força. Sempre fui atraído por algo, pelo desconhecido, por algo que é superior a nós, por algo que não está à visão, não está à vista. E sempre fui atraído por essa improbabilidade, por tudo que nós não conseguimos ver, cheirar ou ouvir, não é? E sempre fui atraído pelo lado espiritual, em tudo, sem no início o perceber, Uhum. sem no início ter um motivo, ter uma explicação de porque é que eu gosto de espiritualidade, porque é que eu estou a pesquisar sobre isto. Eu lembro-me de estudar muito e fazer muita pesquisa sobre, sobre o mundo espiritual em todas as suas tonalidades, na altura em que ainda não existia a internet, percebes? E tinha acessos, mesmo no início da internet, eu via-me enterrado em fóruns espirituais que em Portugal foram crescendo, em que trocávamos ideias sobre mil e uma coisas, e sempre fui atraído por isso, sabes? Mesmo a nível do sistema, do cinema, Uhum. sempre adorei cinema fantástico, sempre adorei cinema de terror, sempre gostei desse mundo, sempre gostei do outro lado. Sim. E ainda Quando tu continua dizias assim. nas músicas o balança típico, eu pensava, este homem não pode ser só balança, tem que ter aqui qualquer outra coisa, não podia ser. E depois vê-se a ver, não é? Tens um sol na 12ª casa que está relacionado, lá está, com a parte do oculto e dos sonhos, que corresponde a peixe, e depois tens uma batelada de coisas, obviamente, em escorpião, que fala muito, efetivamente, dessa mesma intensidade e desse escavar coisas, desmontar máquinas e analisar temas assim um bocadinho mais obscuros. Portanto, sim, sem dúvida. Vamos falar, né, então, vamos continuar então aqui as questões difíceis ou fáceis. A tua carta, tu estavas a falar que é um desafio ser-se balança. A tua carta em si só é um desafio, que eu considero um desafio bonito de certa forma, porque está cheio de opostos, ok? Tens oposições que haver, costumam ser às vezes
podem ser entraves de energia. Eu costumo dizer que uma carta não podem ser só conjunções ou trígonos ou sextas, que são situações de equilíbrio e de potenciar energia. Tem que haver também tensão com quadraturas e oposições, que é para ver se nós damos um passo em frente. E então aquilo que eu acho mais interessante é o facto de teres o Sol oposto à Lua. O Sol, que é uma energia masculina, tens num signo feminino, que é a Balança, e tens uma Lua que tem uma energia feminina num signo masculino. E a pergunta aqui, porque isto é uma batalha de uma vida inteira e é quase como se fosse o nosso ego versus as nossas emoções. É um trabalho de alquimista. Como é que tu consegues equilibrar aquilo que tu fazes versus aquilo que tu sentes? Eu sei que isto é uma pergunta que dá pano para mangas, mas eu tinha que fazer porque até as casas são opostas. Tu tens Sol na 12ª casa, que é de Peixes, e tens a tua Lua na 6ª casa, que é de Virgem. Portanto, uma Lua com emoções muito fortes, mas ao mesmo tempo muito analítica, pronta ali a explodir, e temos um Sol mais apaziguador, diplomata, às vezes assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, metido para si, com aquele ascendente em Escorpião que não deixa, que tem aqui uma proteção à partida, muito analítico, do género, tens que me provar que consegues partilhar aqui o espaço antes de entrar, ok? Retirar os sapatos. Como é que era aquela citação: entras com o coração puro ou sais queimado, que eu adoro. Tal E e é assim qual. um bocadinho esta análise que eu faço. Como é que tu conseguirias explicar um bocadinho dessa tua viagem? Porque é preciso um jogo de cintura grande em termos de evolução. É preciso um jogo de cintura enorme, é preciso um esforço extra-humano, e é preciso muitas vezes disfarçar, que é para pareceres uma pessoa, uma pessoa com tudo no sítio. Muitas vezes é preciso disfarçar. Tu se fores uma pessoa muito analítica, muito sensível, muito ligada ao universo, como eu sempre fui, e que sempre recebi mensagens para fazer algo, é quase como se sempre fosse guiado por algo. Uhum. É difícil equilibrares isso com tudo o que tu vives, com tudo o que tu lidas à tua volta, principalmente se lidares com pessoas que não tenham a mesma energia que tu. Sim, Muitas vezes é preciso disfarçares, é preciso fazeres um mas esforço extra tem algumas. para te encaixares. Eu sempre me encaixei, mas com o pé de fora. Eu sempre fui aquela pessoa que, ou seja, sempre fui o oposto de todos os meus colegas na música. Os meus colegas na música, toda a gente, mesmo a minha própria banda, sempre estiveram 100% presentes. Eu sempre tive metade presente. Eu sou aquela pessoa que aparece e desaparece. Pois. Eu nunca Não vamos fui, e citar aqui a letra. Só já me toda a as gente, referências na cabeça. Sim. toda a gente me viu sempre muito como o lobo solitário. É sempre aquela pessoa que não anda em grupo. É, tenho um evento, tenho algo grande, eu apareço, mas depois já não me vejo mais. Exatamente. É para aquilo Desapareço lá. que é, com motivo, com objetivo, e depois já foste. Exato, exato. Eu entendo. Muito difícil encontrar alguém com quem possa ter uma conversa mais elevada. Uhum. Sempre tive essa dificuldade. Já não digo sintonia, porque sintonia encontrares alguém que esteja na mesma sintonia que, A mesma que frequência que ti, você. não é? Que possas ter uma conversa na mesma frequência, isso é muito difícil. Agora, pelo menos alguém que esteja com quem possas evoluir, crescer, ter uma conversa que te ajude a crescer também. Sempre tive muito essa dificuldade pelo meu lado analítico, percebes? Uhum. Claro. Sou muito bom ouvinte, muito, muito bom ouvinte. Agora, ao contrário, é mais difícil. Sério. Portanto, isto é um desafio, esta entrevista. Consideras que é um desafio quando fazem entrevistas, ou evitas, foges a 7 pés? É isso? Não. Não, é tranquilo, já estou Já vacinado estás contra mais. isso. Já dei muitas, já falei muita coisa. Às vezes há entrevistas, por exemplo, ter uma conversa contigo, poder ter esta conversa contigo, para mim é uma bênção, percebes? Oh, É uma obrigada. honra estar este bocadinho contigo, porque
sei que vou sair daqui outra pessoa. Outra Sei pessoa. sei que me vais dar alimento, percebes? Obrigada, mesmo. Olha, então vamos continuar. Temos aqui a quarta pergunta. Como eu já tinha dito, tu tens aqui uma temática muito plutoniana. Eu se calhar até poderia pegar aqui numa caixa de Pandora, porque vamos ali ao submundo, vamos a Hades, vamos a Plutão. Tu tens uma carta que, ok, tens um Sol, é o que eu costumo dizer, que o Sol é assim o pico, ali o topo do iceberg, e que a nossa carta temos ali uma data de coisas para baixo. E tu tens muitas oposições com Plutão, tens uma Lua em oposição com Plutão, tens um ascendente em Escorpião, tens um Vênus em Escorpião, tens aqui coisas muito intensas e muitas vezes que não são, às vezes até é difícil tu acederes a elas a não ser passado algum tempo, porque as coisas são tão imediatas e é quase como se te ultrapassassem de certa forma, essa intensidade te ultrapassasse. Portanto, temos aqui, quando temos Plutão, temos aqui uma necessidade de controlo, às vezes até ansiedade de perder controle sobre as próprias ações ou sobre aquilo que nos se passa à nossa volta. Tu sentes, como é que eu ia dizer, existe aqui uma grande necessidade de controle da tua vida ou é alguma coisa que tu tens aprendido a lidar com ao longo da tua vida? Porque sempre que nós temos coisas, posicionamentos em Escorpião, não só é aquela necessidade de escavar, aquela necessidade de ir ao cerne, ao núcleo das coisas, lá está, tu não gostas muito de conversas de café, tem de ser tudo 8 ou 8000, vida ou morte, tem tudo, é casa 8 ou lá está, eu estou a pensar na caixa de Pandora na altura que foi a última coisa que tu editaste assim, tipo de trabalho, um corpo de trabalho completo, e está tudo relacionado exatamente com esse desvendar coisas, de ir tocar na ferida, de levantar a pedra, abrir a caixa e ver o que está lá dentro. Ao mesmo tempo que tens essa curiosidade, existe um receio automático e querer, de certa forma, descobrir todas essas coisas para manteres uma certa. É como se fosse uma ansiedade, deixa-me cá ver o lado mais obscuro de tudo para me sentir em controle de todas essas coisas nefastas que poderão provavelmente acontecer ao ver a luz do dia, um bocadinho assim. Tu sentes isso? É assim, a parte do controlo, Uhum, sinto-a de outra forma. ok. Ou essa curiosidade e essa necessidade de escavar cada vez mais fundo para descobrir algo, já é algo que acontece de forma muito natural. Felizmente continuo ainda super curioso. Uhum, Fico muito feliz quando tenho agora o tempo e o espaço para poder criar. Tive agora recentemente a possibilidade de fazer uma música nova que me deixou bastante feliz. Saber que eu tenho estado uma pessoa mais positiva, percebes? A minha cor tem sido o branco e não o preto neste último ano. Um, e eu tinha guardado esse meu dark side, esse meu lado negro no armário, porque me uhum. estava a sentir bem assim. Só que agora recentemente tive que fazer uma música a convite, uma música em que tive de ir buscar essa minha pessoa ao armário por uns momentos e gostei bastante. A sério, pois. Gostei bastante, sim. Eu... Pois. E isso Assim, surpreendeu-me. é sério, mas porquê Hum. que porque é tão interessante, é tudo. Sim, eu acho que se vê uma diferença muito grande no teu trabalho, ah, de há uns anos para cá, mas obviamente é que até a colocação de voz é diferente. Isso foi uma coisa consciente, inconsciente, é um alter ego, tu consideras que é um alter ego? Como é que tu percepcionas isso, Nuno? É algo inconsciente, sabes? Porque eu na música sinto que a minha pessoa sempre esteve lá. Eu sempre estive lá 100% de quem eu sou. E lá está, nós estamos em viagem, não é? Eu Sim, próprio vou mudando. Inevitavelmente a minha arte vai mudando, a minha forma de escrever vai mudando, claro. vai mudando tal e qual como eu.
A questão do controle que tu estavas a falar há bocado, sabes que eu só nos últimos anos é que me apercebi que eu sempre tive uma necessidade enorme de controlar tudo aquilo que faço. E sabes que foi no Caixa de Pandora que eu senti mais isso. Porquê? Tudo aquilo que os outros sempre precisaram de uma equipa ou de delegar funções Sim, para alguém fazer, eu não sei porque sempre quis fazer eu tudo. pois. Eu sempre tive muita dificuldade em delegar tarefas ou funções a alguém, porque sempre tive a noção de que eu tenho que fazer eu tudo. Uhum, Ou seja, sou incapaz de entregar algo que eu estou a sentir e que quero que aconteça, uhum. entregar às mãos de alguém. E isso é importantíssimo, sabes? E isso parte de uma coisa que eu também aprendi nestes 2 últimos anos, que é a importância do saber receber. Hum. E eu não me apercebia que eu não sabia receber, Eu costumo dizer que os escorpiões percebes? têm. Eu contra mim falo porque eu tenho uma lua em escorpião, também tenho Vênus na casa 8. E por conhecer tantos escorpiões na minha vida, é que é quase como se o receber fosse uma invasão. É mais fácil dar e controlar e proibir a passagem, porque assim, ao proibir ou fazer cedência, ou deixar pelo menos alguém preencher algum pedacinho do teu espaço, ou do teu pensamento, outra coisa qualquer, é quase como se fosse uma invasão, não é? Então é aquela coisa, eu não tenho controlo sobre uma coisa que entra um corpo estranho, uma variável parasita deste guião que eu já sei com o qual eu me vou sentir confortável, não é? E eu acho que os escorpiões têm um bocadinho isso, porque as emoções são tão intensas, é tudo tão intenso que às vezes pode dar ali no limiar da obsessão, da posse mesmo, da noção de posse, eu gosto tanto de uma coisa, tem que ser daquela forma, eu gosto tanto daquela pessoa, tem que ser daquela forma, é quase como se fosse um guião que nós temos para as coisas, que quando entra alguma coisa inesperada, depois existe uma frustração muito grande. Se calhar o teu trabalho, estou eu agora a sugerir uma ideia que se calhar tenha demorado mais algum tempo, pelo facto de quereres fazer tudo, e isso ainda demora mais algum tempo porque é um processo, não é? É mesmo isso. Pois, É acredito. mesmo isso. É mesmo. Mas no Caixa de Pandora levei ao extremo, sabes? De fazer um projeto Quanto grandioso, de tempo fazer. demoraste, só por curiosidade? O Caixa de Pandora foram 2 anos e tal. Pois, pois, acredito. 2 anos e tal a gravar, a idealizá-lo, já tinha começado a idealizá-lo antes. Pois, pois, pois. Mas não me apercebia dessa minha necessidade de controle, percebes? Sim, sim, E sim. eu admiro como é que há pessoas que realmente conseguem construir uma equipa e delegar tarefas e Uhum. as coisas acontecem em sintonia, percebes? Porque tudo Sim. aquilo que planeaste E mesmo que não aconteça em acontece da forma que sintonia, planeaste. podes conversar com as pessoas, olha, isto não está a resultar tão bem, às vezes Exato, não resulta exato, mesmo e precisamos, olha, temos que fazer alguns ajustes e etc, mas sim, exato. isso é a parte em que entra a balança e que é interessante, mas eu percebo qual é a força motriz também por trás disso e por isso mesmo vamos avançar aqui. Uhum. Eu já tínhamos eu tinha aqui uma pergunta que era exatamente sobre esta parte do Vênus em Escorpião, porque é um posicionamento que eu adoro. Aliás, eu criei um livro de fotografia basicamente só baseado nesta existência escorpiónica em Vênus, que é um planeta que está relacionado com a estética, com as relações pessoais. E aquilo que eu te ia perguntar relativamente a esta intensidade e às vezes inflexibilidade para com o comportamento alheio em algumas coisas, é se tu és tão seletivo com as pessoas, principalmente por teres um ascendente em escorpião, o que é que tu valorizas mais numa pessoa? Se quiseres podes dizer 3 características, se quiseres podes, não sei, Uhum. fazer um monólogo sobre aquilo que valorizas numa pessoa, mas estás à vontade. Ora bem, é assim, não me considero que seja muito seletivo nas pessoas, ou seja, eu não sou exigente para com as pessoas, de ok, eu aceito a tua amizade se Uhum. Sem tu condicionantes. respeitares os parâmetros ou Ok. condicionar as pessoas, eu isso não faço. Agora, sinto uma enorme, inconscientemente, não é? Sinto uma enorme barreira nas relações quando vejo que a nível de comunicação realmente não estamos ao mesmo nível, não é? Uhum. Principalmente se for uma pessoa em que eu sinta que não é nada espiritual. Sim.
E eu acho que nós estamos aqui todos para crescer uns com os outros, para evoluir uns com os outros, para acrescentar algo uns aos outros. E eu valorizo muito isso, percebes? Eu adoro pessoas que são espontâneas, dou muito valor a isso, Uhum. porque eu sempre tive muita dificuldade em ser espontâneo. E por isso, quando as pessoas são espontâneas, eu adoro, porque sempre pensei, Fazem uma ponta é tão, até o outro é lado. tão bonito, é tão bonito sair-te uma piada assim, sair-te um gesto assim, sem te preocupar se vai ter piada, se vai correr bem, se os outros vão gostar, se não vão gostar. Percebes? É uma coisa que eu sempre adorei nas pessoas, serem espontâneas. Uhum. Gosto muito de quando as pessoas têm sentido de humor. Uhum. Gosto quando as pessoas são altruístas. Gosto quando as pessoas se conseguem colocar em segundo plano para realmente ouvir os outros. Eu acho que é muito difícil encontrar alguém que saiba ouvir, Uhum. sabes? Sim, sim, sim. Porque muitas pessoas iniciam uma conversa, um desabafo ou algo do género, não verdadeiramente para saber ouvir, mas para falarem delas próprias. Sim, sim, E sim. não é por maldade, não é por maldade. É porque às vezes Mas precisam mesmo, sim. Sim, sim, sim. há poucas pessoas que realmente sabem ouvir. E, e pessoas que mostrem que realmente são boas de coração. Mas eu acho que isso aí resume tudo. A espontaneidade, Sim. ehm, o altruísmo, o sentido do humor e a disponibilidade para saber ouvir. Uhum. Acho que é o que eu mais valorizo nas Tu pessoas. reveste em algumas destas características que tu estás a falar? Ou Tirando a achas que tens de trabalhar em espontaneidade, algumas? Sim. já estou há uma vida a trabalhar nisso, mas é difícil. Eu sou muito, eu faço muitos cálculos antes de fazer algo. Sim, sim, Mas sim. sabe muito bem quando consigo ser espontâneo, sabe muito bem. Sim, é quando. Muitas vezes parto-me a rir, principalmente eu com o meu filho sou super espontâneo, sou mais maluco do que ele, porque aí também está a boa sensação de fazeres com que alguém ria, com que alguém seja feliz. E Exato, às vezes dás por ela e estás a ser espontâneo para fazer os outros rirem. exatamente. Eu sempre tive muito sentido de humor, sempre gostei muito de fazer os outros rirem também. Mas acho que é a parte em que eu tenho mais dificuldade, é a espontaneidade. Espontaneidade. Ok. Sim. Outra pergunta que eu ia fazer, tu tens um sol, como eu já tinha dito, tens um sol na 12ª casa, que é quase como se tu tivesses sol em balança, mas também tens ali um bocadinho a forma como é filtrada a energia em peixe, portanto é o teu sol, é o teu ego, que cai ali em balança e cai ali na 12ª casa, cujo tema é sonhos, a espiritualidade, portanto já tinhas que ir parar lá de uma forma ou de outra. Há aqui várias, eu poderia perguntar sobre vários conceitos ou sobre o significado de várias palavras, mas como é que tu definirias para ti o conceito ou a palavra de Deus, por exemplo? E lá, outra pergunta fácil. Outra pergunta fácil, estamos aqui para as perguntas fáceis. É, é engraçado que eu já estava a ver onde é que tu na entrevista irias começar a falar dos peixes, Sim, 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 sim. que sempre tiveram uma presença tão grande na minha vida, né? Acredito, provavelmente várias É, pessoas, não sei, relações se calhar mais próximas, mais íntimas, porque quem fala de altruísmo e quem fala de espiritualidade tens que ter quase obrigatoriamente ou mulheres de signo caranguejo, ou de peixe, ou de escorpião aí a pairar na tua vida, é muito possível, sim. é sempre peixes, é uma coisa assustadora. Sempre peixes. Nós somos E o Eu, pior, eu, o que é que se há a fazer? Somos uns eu parasitas. lembro-me, eu lembro-me de chegar a uma fase na minha vida que nunca me tinha percebido e de pensar assim, Uhum, engraçado, todas as relações que eu tive na minha vida, uhum. de namoradas, todas as mulheres da minha vida eram peixes. É um peixe Eu bem nunca planeei isto. brutal. Estavas bem entregue, a sério, provavelmente estiveste bem entregue. Mas foi, mas Existem foi. coisas chatas nas mulheres peixe. Nós, como somos a soma de todas as coisas, há coisas um bocadinho ilusórias, há mudanças de humor extremas, mas vale Extremas, tudo a pena, vale tudo a pena. Eu tipo, posso. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma, Que sem é quase dúvida. do género, ok, vamos cortar o braço para vos fazer felizes e pronto. É assim aquela coisa um bocadinho à pequena sereia, não é? Dar a voz em troca da felicidade, não sei o quê. É um bocado vitoriano, mas as mulheres peixes são
podem ser personagens deste género, mas sim, Sem simultaneamente dúvida, sem pequenas dúvida. e emancipadas. É assim uma mistura um bocado estranha, mas resulta. Eu acho que sim. Eu adoro o signo peixe, adoro o signo peixe. Sim, sim, sim. Não sei se É normalmente as difícil, mulheres. é É, difícil viver-se com isto, atenção. Acho que a primeira vez que eu já falei isto no podcast muitas vezes, mas acho que a primeira vez que eu tive noção disto foi quando eu soube que o Kurt Cobain era do signo peixe e que tinha nascido no mesmo dia que eu. E eu fiquei, ok, tenho que incrível. trabalhar muito para não me autodestruir, que eu acho que é aquela coisa de os peixes querem inspirar e quando não podem inspirar alguém nem criar alguma coisa é aquela coisa a Kurt Cobain, better, como é que é? Better burn than fade away, é um bocadinho de vamos lá Uhum, terminar isto porque não quero ser um entertainer, quero ser uma pessoa genuína e pronto, tem aquela existe ali uma noção muito estranha de não querer ser só aparecer, querer ser também. Acho que a coisa da ser matéria também. tem que andar ali de lado a lado, senão é muito penoso, sente-se muito na pele. Uhum, Acho que sim, acho que uhum. isso quer para homens, quer para mim é peixe. E os homens peixes sofrem muito porque é um signo feminino e muitas vezes não sabem o que é que vão fazer com aquela sensibilidade toda. E então é tricky. Mas agora Por vamos. acaso não conheço muitos peixes, não conheço muitos homens peixes, mas Mas olha, tens de estar atento, provavelmente já conheceste e passou-te aí ao lado, mas é importante por depois outra questão que eu te irei fazer mais à frente. Portanto, Mas é engraçado que eu geralmente consigo identificá-los. Eu antes era um bocadinho mais engraçado nisso, porque eu uhum. quando conhecia alguém perguntava-lhe logo o signo. A E as pessoas sério? achavam às vezes, sempre tive essa. Mas depois fui perdendo isso e só fazia essa intervenção. Quando me apercebia, peraí, tu és balança como eu. Pode E ser. só nessa altura é que eu intervia. Yeah, Mas achava isso muito curioso. yeah. Agora, em relação ao Deus, hum, o Deus, eu sempre escrevi Deus com D minúsculo, não é? Pois, daí a pergunta. Eh, sempre tive aí uma luta enorme para descobrir qual é a minha relação com quem está lá em cima ou lá em baixo. Eh, mas hoje vejo tudo de uma forma mais grandiosa, sabes? Hoje vejo tudo de uma forma mais emocional, porque eu antes só via a nossa vida de uma forma inteligente, só pensava com o cérebro. E hoje vejo tudo de uma forma mais emocional e tenho Uhum. muito respeito por esta energia superior que nos vigia, que nos orienta, que nos criou, por esta, por esta lei universal que nos contorna, Uhum. chamemos-lhe o que quisermos, Exato, percebes? exatamente, exatamente. Hoje tenho muito, muito respeito. Hoje tenho uma visão muito mais emocional da energia que todos nós somos, da energia que nos rodeia em tudo com que lidamos no nosso dia a dia. E não respeitar seria muito, muito redutor, Uhum. percebes? Para a minha existência, para a nossa existência. Necessitar de catalogar algo como Deus ou Jesus Cristo ou Maomé, ou seja o que for. Nós realmente temos, se conseguirmos ver a escala, eu comecei a ver as coisas. É engraçado que eu ontem estive a dizer isso ao meu filho. Nós ontem fomos ver o pôr do sol numa igreja que é o Senhor da Pedra. Se Uhum. alguma vez Onde tiveres a fica? oportunidade de Desculpa, ir a. agora. O Senhor da Pedra fica em Miramar, em Vila Nova de Gaia. Hum. E é uma igreja que foi construída em cima do mar. Uau, 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 Ou uau. seja, a igreja está em cima de uns rochedos enormes que ficam em cima da água, percebes? É, curiosamente ainda se fazem rituais lá, há pessoas que ainda vão lá fazer rituais e isso tudo. Depois, quando tiveres a oportunidade, pesquisa sobre a capela do Senhor da Pedra. E estávamos lá a ver o pôr do sol e eu estava a tentar trazer o meu filho à atenção dele a tudo aquilo que ele estava a ver à frente. E estava-lhe a dizer isso, filho, vê a tua vida a nível de escala. Tu provavelmente estás concentrado na tua vida apenas no teu telemóvel, ou na tua PlayStation, ou naquilo que te está a acontecer no momento e reduzes a tua escala ao espaço onde tu vives.
Mas pensa assim, olha que universo lindo que tu estás a ter aqui à tua frente. Tens a criação aqui à tua frente. O sol está quase a adormecer às 19h29 Uhum. e tu estás a ver isso acontecer. Pensa assim, começa no teu telemóvel, mas tu vives na tua rua, na tua casa, na Claro, tua cidade, no teu país, no planeta Terra, fora do planeta Terra. Imagina o que ainda não conheces. exato. E nós somos tão pequeninos quanto isso. E as pessoas focam-se só no eu e naquilo que eu tenho, no meu carro, no meu telemóvel, Eu no meu, acho, percebes? sim, sim, eu acho mesmo que em E termos. ignorar, é assim que eu vejo Deus. Sim, 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 sim. Sim, É essa eu, escala, eu, percebes? eu, eu por acaso, sim, é uma excelente definição e eu já estava quase a adivinhar que seria uma definição dessas numa escala um bocadinho maior, porque quem ouça se calhar as tuas coisas mais antigas, se calhar Deus é quase, não sei, se calhar uma representação humana de muitas coisas que estão erradas no nosso mundo, que têm a ver com instituições, que têm a ver com a igreja, tem a ver se calhar com representações, pronto, um bocadinho arcaicas, não é, do mundo, e pronto, e fiquei feliz com a tua definição de Deus, que podia Que é também ser racional, do Margarida. universo, é um bocadinho, agora estava a me lembrar quem é o quê? O Alberto Queiro. Sim, o Alberto Queiro fala sempre, não Sim. é? Aquela coisa, ver, como é que é sentir Deus, não é? Ver a natureza e estar de acordo. Ai, já não me lembro, mas pronto, tinha que ser um gêmeos a escrever uma coisa destas, não é? E a parte cerebral nunca desliga, não é? A parte cerebral nunca desliga. E os balanças têm exatamente a mesma dualidade que os gêmeos, se bem que os gêmeos gostam de dispersar mesmo. Os balanças tentam equilibrar, que é um bocadinho. Então vamos aqui a mais uma pergunta. Esta pergunta é pessoal QB, portanto já sabes, se não te sentires à vontade, podes passar à frente. Tem a ver com os teus nodos lunares. Eu não sei se na altura se eu li isto desta forma, se dei destaque ou não os teus nodos lunares que estão relacionados, basicamente isto é um conceito que está em maior destaque na astrologia védica do que na nossa, que é um bocadinho mais focada no self, e daí a astrologia dita ocidental ter sempre tido uma maior expansão, não é? Porque houve muitos teóricos, muitos psicólogos que no século XX pegaram numa data de coisas e expandiram, e depois há uns que não pegaram nada, mas as pessoas afirmam que sim, como é o caso do Carl Jung. O Carl Jung estava mais associado ao I Ching do que propriamente à astrologia, mas de qualquer das formas os nodos lunares estão relacionados com a nossa carga energética daquilo que nós fomos e o potencial daquilo que nós teremos que desenvolver nesta vida para desenvolvermos também o nosso potencial. É como eu costumo dizer, há pessoas que podem passar a vida toda no âmbito do nodo lunar sul e estarem numa zona de conforto e não percebem porque é que se sentem insatisfeitas. Pronto, Uhum. basicamente é isso. Normalmente os nodos lunares começam a mandar-nos alguns sinais depois do retorno de Saturno, que é ali entre os 27 e os 30, em que nós começamos ali, se calhar, às vezes a bater um bocadinho com a cabeça na parede. Existem às vezes transformações radicais por volta desta altura, em que as pessoas decidem crescer um bocadinho, fazerem decisões mais pesadas na sua vida. Há pessoal que não consegue bater com a cabeça nas paredes e temos muitos casos de gente muito famosa, não é? A cometerem, a terminarem com a sua própria vida, mas efetivamente Saturno quando passa é do género, vocês têm que fazer mudanças, e Saturno obviamente também está num determinado signo, está numa determinada casa, e é essa casa, esse tema que nós temos que trabalhar. Ora, tu tens o teu nodo Uhum. lunar, isto para resumir, tu tens o teu nodo lunar norte em Escorpião, na casa 1, o que significa que no passado foste alguém ou que acumulaste muitas vidas em que a tua preocupação principal, o cerne daqui do problema, era a posse, a segurança emocional através da posse, do equilíbrio e do ter. E que está ligado muito também a relações pessoais, portanto, à casa 7. Existe aqui sempre, nesta temática, existe sempre aqui uma coisa que é muito interessante, é que se tu tens o nodo lunar sul na casa 7 e a casa 7 corresponde à balança, significa que existem sempre coisas, e tu has de me confirmar se é assim ou não, sempre coisas que, pelo menos de acordo com a minha pesquisa e o meu estudo, que sempre que tu te associas a grupos, há situações padrão
repetitivas de coisas que tu não gostas de ver em ti mesmo, em situações de grupo, ok? O teu nodo lunar norte está em Escorpião na casa 1, que está relacionado com o abrir caminho, com o ser-se pioneiro e com os dar espaço em emoções fortes e profundas. Tu tendo o teu Vênus em Escorpião na casa 1, quer dizer que tu tens uma conjunção direta, ou seja, que as relações pessoais, que o amor que tu sentes pelas pessoas faz-te desenvolver toda esta energia em direção ao futuro. Agora, a minha pergunta é, tu sentes que o amor que tu tens pelas pessoas, pelo teu filho, por um relacionamento que tu tenhas, foi exatamente isso que te possa ter trazido um desenvolvimento superior em direção a algo que tu não estavas a adivinhar no teu destino? Sem dúvida alguma. Até me arrepiei, Margarida. Até me arrepiei. Uau! Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Há 2 anos atrás, Uhum. hum, há 2 anos atrás, tive a bênção, a felicidade de conhecer uma pessoa com bastante visão, com quem eu pude ter uma conversa incrível e que me disse algo que eu na altura não percebi, Uhum. que foi precisamente isso, que foi, olha, tu neste momento não és feliz nos palcos. Uhum. A tua vida daqui para a frente será mais favorável, Sim, dependendo da nossa opção, e essa é a beleza do conceito de mapa, sim, sim, que é sim. tu apresentas-me um mapa daquilo que poderá ser favorável para mim, mas está sempre na minha opção, Está na sempre na minha tua mão. decisão, Sim. O e isso é livre-arbítrio. lindo. Eu acho isso lindo, acho isso incrível, respeito muito mesmo. Uhum. E essa pessoa disse: olha, não te é favorável, estás nos palcos mais, tu tens estado um bocado incomodado em cima do palco, tens estado um bocado incomodado assim frente ao público Uhum. e vai ser muito mais, vai-te ser mais favorável sim, não te vais afastar da música, mas a tua missão é a ligação com as pessoas. A ligação com as pessoas, exato, sim. Tu tens que estar ligado às pessoas e Uhum. tudo se vai ligar dessa forma, mas não nos palcos. E a verdade é que nestes últimos 2 anos, essa minha ligação com as pessoas, eu dou aulas no Centro de Paralisia Cerebral, no Porto, de escrita criativa e multimédia. Um, São outros palcos de qualquer das formas, não São é? outros palcos, sabes? Elas E têm um bocadinho descobri isso que é de cativar, não é? E de apresentar exatamente, algo para ser apreendido por outras pessoas. São outros palcos, mas de qualquer das formas, sim. exatamente. E esse contacto esse contacto com esse contacto diferente com as pessoas, o poder partilhar o meu amor e poder ensinar sem presunção, sem o ego estar à frente, que é o que eu vejo em quase todos os profissionais, na área da educação e da saúde, é o ego está sempre à frente e não, nem se apercebem que essa é a barreira para chegar de uma forma mais humana às pessoas. Outras pessoas, sim. Uh, Verdade, sim. é, Isso, inevitavelmente, a minha relação, a minha missão na Associação do Porto de Paralisia Cerebral levou-me a um projeto em que agora estou em 4 escolas públicas a Uau! trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais Isso. e tem sido incrível o projeto, percebes? Tem Uhum. sido incrível mesmo. E realmente essa pessoa há 2 anos atrás tinha razão. E este caminho é muito mais favorável para mim, Sim. percebes? O partilhar o meu amor com outras pessoas e mudar vidas assim, É algo sem dúvida um alguma. bocadinho mais próximo, não é? Porque a casa 7 é de grupos alargados, mas a casa 7, como é balança, está a reger também a parte da criação estética, das parcerias, das convenções também, que às vezes impedem um bocadinho o contacto mais próximo, portanto, sim, sem dúvida. E aí com a Uhum. casa 1 é mesmo para furar um bocadinho de caminho e se calhar fazeres uma coisa nova nesse âmbito, portanto, vamos estando atentos a isso, Nuno, Sem dúvida. mesmo. Sem dúvida. Olha, eu tinha aqui, acho que tinha aqui mais alguma pergunta, deixa-me ver. Ahm, hum, 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 hum.
Ok. Estás à vontade. A última, era a última, era a última. Esta não é a última, esta é sempre a penúltima, porque a última também é igual para todos os convidados. Esta é aqui é uma pergunta minha que eu também se calhar poderia fazer, se calhar não poderia fazer a qualquer pessoa, porque lá está, eu estava a falar aqui da necessidade de isolamento. A pergunta está Uhum. aqui até escrita que é: de que forma é que o isolamento potencializado pela. Ai, como é que era? Espera aí. De que forma é que o isolamento potencializado pela casa número um te providencia lucidez? Portanto, tens esta necessidade de às vezes dali ires ali abaixo, de submergires um bocadinho, desligares tudo portanto, é provável que continues, obviamente, sempre com o trabalho artístico, não é? Mas nós precisamos sempre de novas experiências e de estarmos bem alinhados de modo a podermos ter, não é? Navegarmos um Uhum. bocadinho, mas tu necessitas disto e continuas a escrever sempre, ou és daquelas pessoas do género, ok, tenho um conceito aqui e tenho um disco que eu quero lançar, vou escrever 20 e tal, vou estar aqui a 25, 30 faixas, que eu acho brutal, porque os teus álbuns são sempre coisas assim brutais, temos um álbum duplo, temos ali coisas que são trabalhadas e tu vês a consistência do trabalho, porque lá está, é uma coisa que ao longo do tempo vai-se perdendo, já nem estou a falar do trabalho na indústria cá dentro lá fora de 2000 para cá, não é? Mas o facto é aquela coisa do tens um conceito e escreves para o conceito, ou tu tens, por exemplo, assim um caderninho e estás sempre a escrever coisas todos os dias. Eu antes tinha um caderno onde ia escrevendo tudo o que pensava. Hoje só o vou fazendo com ideias que tenho não para a música, mas tudo que sejam assim pensamentos ou mensagens que eu receba, que não queira esquecer e vou Enquanto apontando. necessidades tu vais recebendo. E vou escrevendo. Agora essa, sei lá, hoje em dia se calhar trabalho de uma forma diferente. O Caixa de Pandora, por exemplo, eu gosto muito de discos grandes e eu sou uma pessoa muito profunda e naquilo que eu faço, ou seja, na minha arte, gosto que essa profundidade esteja presente na música que faço. E seria incapaz, ou seja, tento sempre fazer tudo de uma forma intemporal, algo que faça sentido para ti, ou até possa não fazer sentido hoje, Mas mas se aquilo calhar daqui a 10 ou 15 anos vai fazer sentido, continua, sim. percebes? E isso para mim é, quando consegues fazer algo intemporal, é quase como um escritor que faz um livro que foi escrito nos anos 50 e tu hoje lês e dizes, uau, percebes? Como é que é possível ele nos anos 50 ter esta Sim, visão? e tem a ver com a escolha de palavras e a forma como se organizam conceitos. Eu continuo Sem dúvida. a partilhar o Expresso Submundo e aquela faixa sobre que é do Homo sapiens, que é sobre ali a história. Eu posso dizer que em todos os alunos a quem eu dei aulas de história, eu coloquei aquela faixa. E havia miúdos, Lindo! atenção, havia miúdos desde o quinto ano até o 12º que andavam tipo, ok, Prof. Jam para ali, não sei o que, para acolá, não, os meus pais ouvem Ana Malhoa, mas ficaram com dilema porque eu andei-lhes ali. Nada Lindo, lindo, contra, lindo. nada contra nenhuma destas associações que eu estou a dizer, mas realmente o facto, não é, das coisas ir passando, porque havia sempre um tema, às vezes até diziam, professora, não diga que vai encontrar uma música também sobre a regra 3 simples e não sei o quê, existe sempre alguma coisa em termos de associação, não é? Criativa que nós podemos Sim, fazer. Eu acho que se as pessoas se ensinassem um bocadinho mais assim, porque a associação fica, não é? Mas essa faixa para mim é das coisas mais, mesmo com aquele som, com aquela ambiência toda e com a qualidade que vocês gravaram aquilo na altura, assim, é uma viagem, como se fosse ali uma downward spiral cronológica, não é? Que vai ali abaixo e que tem associações, porque acho que foi essa a primeira faixa que eu ouvi vossa, foi mesmo, e eu fiquei tipo, incrível. quem são estes gajos? E o meu namorado tipo, pois, eu disse, eles são muito bons. É tão, é tão bom ouvir histórias assim. Sempre com essas histórias assim, Eu tenho é demais. muitas histórias interessantes neste contexto, porque
Foi o quê? Foi verão de 2005 e eu não gostava de ouvir e eu levei o Expresso do Submundo, uma cópia do Expresso do Submundo comigo para casa e estava, não digo obcecada, porque eu também tenho aquela coisa de ouvir coisas em loop, até as coisas Uhum. perderem quase o sentido que não aconteceu, mas ainda tenho uns diários gráficos com anotações e ilustrações das vossas músicas. Portanto, obrigada pelos Espetacular. peço tirar o chapéu. Não, sem dúvida, sem dúvida. Espetacular. E Já acho. reparaste como é que Diz. a nossa vida mudou tanto Sim, sim, que sim. hoje nós tivemos muita sorte em começar a fazer música nessa altura, sabes? Na altura Ah, pré-internet, sim, 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 sim. pré... Hoje em dia é tão difícil, é tudo tão imediato, tudo tão, E tão vocês fazem imediato e tão parte efêmero, de uma tão, geração tão, muito tão diferente. curto. É, os anos É, 70, sem dúvida alguma. o pessoal dos anos 70 tem ali, passa ali por uma. Primeiro porque tem muitas coisas em balança, atenção, tu beneficiaste disso, tu nasceste com um pelotão que estava em balança, logo a transformação era a forma como vocês se associavam uns aos outros. Existe uma. Era mais difícil penetrar em meios que convencionalmente fizessem música que passasse nas rádios, mas ao mesmo tempo estava a haver uma revolução da forma como as pessoas se associavam umas às outras. E então eu Exato. posso dizer que até na minha equipa, eu trabalho sempre, a minha equipa que vai sempre mudando com muita gente, mas que o núcleo duro assim há coisa de 11, 12 anos, são sempre basicamente as mesmas pessoas e que trabalho normalmente com pessoal dali de 78, 1900 e o quê? Não, de 70, 73, sim, 73, 78, 76, é tudo pessoal dos anos 70 e podemos Uhum. também dizer que muito daquilo que foi produzido na altura em termos de, pá, de audiovisual, de música, que efetivamente mudou alguma coisa, muitas referências da vossa geração, sem dúvida, que tem o Urano em balança, Plutão em balança e que tem ali não é uma coisa ríspida, por exemplo. Para a minha geração, Plutão já está em Escorpião, é aquela coisa de Talibã, vamos rebentar com isto tudo, é completamente diferente. Daí nós, se calhar, Diferente. Sim. termos. É diferente, mas daí também, se calhar, nós termos recebido aquilo que vocês fizeram também de uma forma tão intensa, não é? Do género, tipo, tão Uhum. contestatária. Eles criaram, estão zen, mas nós somos os putos que queremos ir andar aqui à pancada ao som disto. É um bocadinho assim, portanto, É, só essa dinâmica geracional, que eu gosto por acaso imenso também de estudar, já é interessante que ver, mesmo, muito interessante. mas o mundo mudou muito. Hoje é mais difícil tu teres algo que te faça wow, olha, Sim, incrível, descobris algo tem a ver com a novo. sensibilidade, é aquela coisa Exato. como, sim, temos tantas explosões, se virmos um tiro num filme, a não ser que seja se calhar uma coisa do Michael Haneke, em que estamos 2 horas ali em tensão e depois alguém cortou o dedo, que horror, estás a ver? Não, mas por exemplo, às vezes eu pergunto às pessoas, então se tu visse alguém a levar um tiro na rua, como é que era? Tu borravas de medo, ou então não sei, hoje em dia já não existe. As gerações mais novas, o pessoal de 95 para a frente, saca o telemóvel, põe-se a filmar uma pessoa, se calhar a esbeir sem sangue. Eu quero Exatamente. acreditar que não é tudo assim, não é? Mas o nível de a desensibilização para as coisas, para a realidade, com tanto éter, não é? Aquilo que eu costumo chamar o éter da internet, não é? Faz com que seja tudo cada vez mais relativo. Mas pronto. Cada vez mais com as emoções completamente trocadas, cada vez mais sem noção da realidade, cada vez mais narcisistas, Muito. cada vez mais com. Eu meto-me muito a pena esta geração, sabes? Meto-me muito a pena porque são constantemente, parece que estão constantemente a receber shots de informação imediata que dura muito pouco tempo para se sentirem É isso satisfeitos. que quer, às vezes sim, E isso, exatamente. isso mete-me muito a pena, porque tu antes apreciavas o tempo de uma forma voluntária ou involuntária, tu querias construir algo ou chegar a algo, Uhum. demoravas um certo tempo para conseguires isso. Tu querias ouvir um disco, tinhas de o ouvir até ao Uhum. fim. Tu Exatamente. querias chegar a algum lado, tu ias de autocarro. Tu querias comunicar com alguém, não tinhas telemóvel. Ou seja, a noção que nós tínhamos do tempo era uma noção muito mais saudável, porque trabalhavas a paciência, trabalhavas a resistência, trabalhavas a frustração, e eles hoje não têm esse trabalho, esta nova geração. Estão habituados a ter tudo tão rápido, isso mete-me muito a pena. É.
porque é quase como se tivesses que lhe estar sempre a dar injeções, percebes? É quase para o pessoal no abismo, porque não tem, primeiro os pais estão, os pais, estamos a falar aqui no geral, não é? E não, Sim, não sim, sem apontando, porque há pessoas que lá está, é aquela coisa, no meio da pressão toda, não têm, ou não têm o discernimento, ou não têm a possibilidade, às vezes, de vamos parar aqui com esta loucura e eu tenho prioridades, não é? Porque eu acho que toda a gente sofre disso uma dada altura, não é? Eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho não sei o quê, não claro. tenho para pagar alguém para fazer isto também ao mesmo tempo. E então eu acho que essa esquizofrenia latente, que é um bocadinho isso, faz com que os pais não tenham paciência, ou melhor, não tenham paciência para aquilo que é o comportamento convencional das crianças, para a parte Uhum. experimental, para a parte de eu não tenho tempo, para simplesmente não ter tempo, não é? Não ter É tempo. muito complicado, isso é muito A complicado. verdade é que, a verdade é que o mundo, eu acho que o mundo chegou a uma altura, a uma fase em que ninguém nos ensinou, Sim, ninguém nos explicou que nós não íamos existe chegar a isto, argumentos. Sim, percebes? sim, sim, sim. Ninguém nos ensinou. Há dias eu estava a ter uma conversa com a minha filha em que eu estava a mostrar-lhe um filme brutal sobre o bullying e Qual é que é? é o novo filme do Mark Wahlberg, o Joe Bell, salvo erro. Acho que é Joe Bell que se chama. Ok, vou anotar. Vi há dias. É? É sobre um miúdo, sim. Estou a ver. Acho que é Joe Bell. Agora escapou-me o nome, mas é do Mark Wahlberg. Eu pesquiso por ele e é mais fácil É uma assim. história, é uma história verídica, pronto, de um miúdo que sofre bullying na escola porque é gay, não é? E assume-se primeiro aos pais, pronto, e a pressão emocional na escola fez com que ele terminasse a sua vida. Pronto, mas tens que ver. Gostei bastante do filme, gostei, lá está. Hoje em dia é difícil arranjar um filme que nos faça sentir, olha, grande filme. Por acaso gostei bastante. E a minha filha estava a ver comigo, só que estava a ver o filme constantemente ao telemóvel, Não a conseguem, ir. não conseguem, não Pronto. conseguem. E eu expliquei-lhe isso: olha, tu não consegues. Eu disse mesmo: tu gostas muito de cinema? Gosto muito. Eu não, tu não gostas de cinema. A partir do momento em que tu não consegues entrar no filme, porque tu estás, ao longo do filme, estás constantemente com estímulos, estás a responder a mensagens, antes do filme acabar, estás a pesquisar no Google o que é que vai acontecer, estás a ver no IMDb a pontuação do filme. Oh meu Deus. Ou seja, tu antes de veres o filme, antes de viveres e entrares no filme, porque tu fazes parte do filme, Uhum. é esse o trabalho que aquela equipa toda faz. Aquela equipa faz um trabalho enorme para provocar emoções em ti. Exato, Eu vou fazer um filme de terror porque te quero arrepiar, quero que te assustes. exato. Eu vou trabalhar ali o drama porque quero ali criar picos de susto, que eu quero mexer contigo, com as tuas emoções. Uhum. Agora, se tu antes de terminar o filme vais ver quem são os atores, vais ver a pontuação que o filme teve no IMDb, vais ver como é que vai terminar o filme, ou seja, tu estás ali a receber shots. Porquê? Porque simplesmente não consegues desligar durante 2 horas, desligar-te da vida para estares naquele momento a viver aquilo. E eu tenho muita pena disso, sabes? Porque É frustrante, mete muita pena e as pessoas não se apercebem disso. sim. E supostamente a minha filha é super fã de cinema, mas não consegue estar ali no momento a viver aquilo, Bem, então para eles percebes? entrarem no King até aquilo ter fechado seria uma tortura, porque eles tinham que comer pipoca lá, só Exatamente, ficava-se exatamente. intelectuais com ar estranho, aquilo tinha um cheiro horrível, portanto, olha, não sei. Tipo. E repara numa coisa, a música é a mesma coisa, eles não ouvem discos. Esta geração ouve playlists. Nem playlist, eles ouvem Não ouvem, eles vão certos, picando. certos, é. Já é muito bom se tu disseres, olha, eh, tem aqui uma música incrível que saiu, a música tem 3 minutos e meio. Eles ouvem 1 minuto e meio e picam para a próxima, Nem tanto, percebes? nem tanto, a cena é que há pouco tempo eu estava a ver uma, pá, já nem sei como é que aquilo se chamava, mas é uma teoria do pá de um fulano que é um músico, pá, o fulano é violinista, uma coisa qualquer, e estava a falar sobre as teorias da decomposição da música e da evolução da música clássica até os dias de hoje, e a forma como já não existem músicas, aquilo que existem são samplagens, não é, de refrões ad eterno, é porque, portanto, começam logo a música, e nós devemos de reparar nisto logo com o hook, é tararararará, mais um bocadinho, tarararará, mas aquilo começa logo com o refrão, começa logo com a dose, dão-te logo a dose,
nem sequer sim, esperas sim. pelo refrão, e as músicas, pá, 3 minutos com muita sorte, não é? 3 minutos com muita sorte, às vezes eu vejo coisas ali repetidas quando nós já começamos ali, nem tem bridge nem nada, nem, não há arranjo, não há nada, é tipo, logo começa logo com o hook da coisa e não há mais nada, e isso faz-me, é quase como do género, tomem lá a droga, ouvem aqui uma Tal e coisa qual. samplada e pronto, e é a repetição da repetição da repetição, isso faz... Agora, repara, se o conteúdo digital, Sim. se as grandes marcas já pensam nisso de forma a dar-te sempre informação, que é para tu no teu feed, estás sempre a receber informação, estás a pesquisar mesmo coisas que não te interessam, e estás sempre a receber. É Se eles já surreal. fazem isso, É. eu nunca me apercebi, ou para já ainda não me apercebi, disso que estás a falar, disso agora chegar à arte também. Ou seja, transformar a arte de forma a que seja mais fácil de tu assimilares. Sim. Percebes? Sim, 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 sim. Eu sou toda a favor da Ou seja, democratização das coisas e das coisas serem acessíveis. Ou melhor, tu teres uma coisa que possa ser composta de forma respeitosa, não é? De modo a que uhum, seja acessível. Por exemplo, aquilo que eu estou aqui a tentar fazer é, através de uma entrevista, integrar pontos que estejam relacionados, por exemplo, com a astrologia. É uma forma de democratização da astrologia que provavelmente um purista da coisa diria: esta mulher é uma herege, por exemplo. Por exemplo, não, ok? não, isso sem dúvida, sem dúvida. Mas, mas quando tu estás a fazer a coisa com objetivo e com propósito, eu acho que modifica, ok? Porque eu não estou a isolar pontos, não te estou, olha, deixa-me lá apanhar aqui uma coisa, como por exemplo os horóscopos da revista Maria, em que dizem aquilo que as pessoas querem ouvir, isolam e o signo Uhum, solar é a única coisa que existe em astrologia, por exemplo. Portanto, uhum, dentro daquilo que existe self-service, não é? E de dose para a veia, tem muito que se claro. diga, mas eu percebo o que tu estás a dizer, é um bocadinho assustador porque lá está, é desensibilização, nós ouvimos sempre a mesma coisa, não temos pensamento crítico, pá, são simplesmente coisas genéricas. As pessoas, Uhum, eu tenho em crer que quem procura sempre encontra, não é? E que mesmo rodeados às vezes de tanta poluição ou de ruído, conseguimos ali através do ruído às escuras procurarmos outra coisa qualquer. Já conheci muitas sim, pessoas sem dúvida. que vinham de origens ou de pessoas que se calhar só ouviam música pimba em casa e nada contra a música pimba toda a sua gente de entretenimento, mas Uhum. passar para fluir uma coisa um bocadinho mais aprofundada. Por descobrir outras coisas, Sim, claro que sim, sim. claro que sim, Porque tem a ver com o caminho da própria pessoa. Se é uma claro, associação natural, chegam sempre lá, sim, sem dúvida. claro, claro, Sim. claro. Mas Infelizmente irá sempre existir pessoas a fazer coisas incríveis e sim, que contagiem e inspirem os outros. Eu acho que eu sim. também acho que sim, eu também acho que sim. Nuno. Olha, eu não te vou mesmo roubar mais tempo. Esta é a tua última pergunta, que é se tu tens alguma pergunta a fazer-me, se tens alguma sugestão a fazer aqui para o podcast, alguém que tu achasses que devesse ser entrevistado, estás à vontade. Se Uhum. tiveres alguma pergunta para me fazer também sobre astrologia, também estás à vontade. E pronto, e é assim. Olha, e Sim, tu, sim, eu. como é que tu entraste na astrologia? Olha, eu tenho uma história engraçada, um bocadinho longa, e eu posso resumi-la aqui. Eu comecei. Eu comecei muito cedo na astrologia. Eu comecei a ler coisas desde mesmo muito pequenina. Lembro-me que a minha mãe tinha Lindo. assim uma resma muito interessante dentro do móvel. Eu era aquela criança que ia ver tudo, abria as gavetas todas dos pais, ia ver. Eles saíam para o supermercado, eu ia ver tudo, deixa eu ver tudo. O que é que eles têm, o que é que eles não têm? Aquela coisa de escorpião, deixa lá ver a vibra Espetacular. oculta dos meus pais, como é que é a roupa interior deles, o que é que eles têm na mala. Yeah, completamente. E então uma vez encontrei uma coisa que estava assim avulsa, com a cara de um senhor que eu hoje sei que é o senhor Paulo Cardoso, do qual eu não sou fã do trabalho dele, mas admito a sua importância no meio da astrologia na altura em que ele surgiu. E depois, quer dizer, eu lembro-me de ver aquilo dentro do móvel e lembro-me que pouco depois de eu aprender a ler ali pelos meus 7, 8 anos, comecei a conseguir ler aquilo que estava ali e achei aquilo tão estranho
porque havia palavras que eu não percebia, porque aquilo era a descrição de uma mulher adulta, porque muitas daquelas dimensões que estavam ali explicadas, principalmente a profissional ou sexual, eu não tinha experiência nada daquilo, era assim uma coisa estranhíssima, mas tipo, meti aquilo de lado e fui crescendo. E acho que é aquela coisa que acontece sempre, não é? Existem determinadas experiências que acontecem connosco, que eu poderia chamar de sincronicidades, porque eu não estava à procura delas, Uhum. elas surgiram. E há coisas muito interessantes que se passaram ali a partir dos meus 8 anos, foi quando eu fui operada ao coração, quando era miúda, e que se foram desenvolvendo. Eu estava numa escola de música ali na Rua Nova da Trindade, que estava cheia de alfarrabistas. O alfarrabista mais antigo de Portugal era o da Barateira, fechou infelizmente, não é? Agora temos uma Lisboa disneyficada, não é? Mas para abrir outra coisa. Nas escadas, na escadaria de acesso à Academia de Amadores de Música, que é uma coisa que existe desde o século XIX, onde eu tinha aulas de piano, eu ficava sempre lá nas escadas e falava sempre com o alfarrabista, com a filha do alfarrabista. Incrível. E depois tinha aquelas coisas, eu gostava muito de livros, não queria pedir ninguém para me comprar livros, então roubava livros, depois o senhor apanhou-me e disse, tipo, Espetacular. era só coisas assim de género. Depois os primeiros livros que o senhor me ofereceu eram de astrologia, e há uma data de coincidências relacionadas com isso, ali com os alfarrabistas ali daquela zona, que ainda se mantém hoje até hoje, e pode-se dizer que tudo aquilo que eu aprendi foi muito por ai, a menina tem mesmo cara que quer-se ler sobre isto, toma lá o livro. Olha, estou à procura de não sei o quê. Então, se já leu esse, então eu vou-lhe dar estes. Pronto, e às vezes encontrar muitos dos pequenos autores, dos historiadores de coisas relacionadas com o oculto em Portugal, que estão aí escondidos, que muitas vezes só querem que os seus livros sejam vendidos nestes alfarrabistas. E pronto, e é um desenvolvimento incrível, porque os alfarrabistas são das pessoas na minha vida que eu encontrei com maior saber, obviamente com um ego muito grande, que engrandecem ali as histórias e estão ali, você nem imagina, menina, eu vim aqui depois da guerra e deixaram-me isto, e tenho aqui um livro muito valioso debaixo daqui aqui debaixo do chão, e levantam a tábua e tem lá coisa, não sei. Pronto, é só histórias do Arco da Velha. Mas aprende-se muito, pronto, e foi a partir daí, foram várias coisas, e eu sempre utilizei isto muito para a autodescoberta, para as criações que eu faço também. Eu costumo fazer os meus ditos Uhum. castings e escolha de equipas no início também para surtir o maior efeito de interação e de eficácia entre as pessoas que integram as equipas. E pronto, e depois é um bocadinho isso. Por exemplo, eu posso dizer que o meu primeiro livro foi um ano só de como era sobre poetas da Beat Generation, eu fiz as cartas dos poetas e depois fiz a carta das pessoas que eu estava à procura, e depois é que escolhi as pessoas. E ainda hoje continuo a fazer um bocadinho isso. Acho que é uma equivalência Incrível. energética. Como eu não tenho dinheiro, é quase pronto, ok, se tu integrares e se ajudares-me a construir e materializar aqui um bocadinho aquilo que eu sonhei, existe o meu talento e é com isto que eu vou trocando. Mas sim, é um bocadinho assim. Depois de 2021 decidi chegar à frente com isto, porque eu postava coisas no Facebook, as pessoas achavam piada, muita gente vinha procurar, e eu disse, não, já estou farta de ver coisas com mezinhas e santinhas e bênçãos e Maria Helenas e tarot mal tirado, vamos chegar eu à frente com a minha perspectiva, porque as artes divinatórias são artes, não é? É uma Uhum. perspectiva artística quase, porque isto não é ciência. Portanto, não chega a ser ciência nem é crença, não é uma religião também, Uhum. e é quase uma arte de orientar, é uma arte, é a arte de ajudar a ver ou a navegar, é por isso que é um mapa, não é determinista, tens Sem ali, dúvida, tens ali as nuances todas. Respondi à sem pergunta, dúvida. sem ser Respondeste sem dúvida alguma. falo muito. Eu adoro o início das histórias, quando tu sabes que alguém recebeu aquele clique de Sim, uma forma, porque é uma descoberta, percebes? É, é, é tão, é tão lindo quando tu entras num mundo é, à descoberta, ou seja, não foi algo que te foi imposto. Há pessoas cujo destino é imposto pela família, pelos pais, não é? Olha, tu vais ser advogado e o resto da tua vida
vai ser condicionada por este meio onde tu vais viver. Sim, sim, E eu sim. acho lindo como é que tu vais à gaveta dos teus pais e descobres lá o horóscopo e lês e depois a questão dos alfarrobistas. E isso é lindo, percebes essa descoberta. Vais recebendo sinais que no início não os percebes, Uhum. só mais tarde é que vês que eles estiveram lá. Sim, sim, sim. Isso é incrível, é incrível. Sim, E depois, estás no caminho certo. pelo menos é assim, daquilo que eu já me apercebi, é o deslocar dali da zona de conforto para partilhar de forma acessível e em grupo estas temáticas todas, não é? Eu tive a sorte também dos meus pais, embora eu acho que as pessoas, pelo menos em Portugal, eles não são religiosos nem nada disso. E receberam ainda uma educação religiosa, mas não é algo a forceps, diga-se de passagem. Uhum. Mas sempre disseram, pá, tu és quem quiseres, que, pá, chegas aos 15 anos, se quiseres batizas, se quiseres viras não sei quantos, se quiseres faz o que quiseres, era do género, vais entrar na António Arroio, ok, quando começares a ir para as drogas duras avisa-nos, nós sentamos e temos uma conversa. Portanto, eles são um bocadinho, existe aquele cinismo relativamente às artes divinatórias do género, isso quer dizer isso, ok, piada. Pronto, e é um bocadinho assim, mas nunca, não, lá está, não existe aquela situação de apoio assumido, de eu também partilho isso, existe se calhar um respeito espiritual, sem dúvida, mais para a parte, não, acho que é para a parte dos dois, mas de formas diferentes, porque o meu pai é muito mais Uhum. cerebral do que a minha mãe. Mas eu sempre fui muito. Eu tive a sorte, se calhar, de ser aquele personagem sempre muito excêntrico, muito de eu quero fazer e eu vou fazer e eu não quero saber. E é do género, tipo, eu comecei a fazer. Eu vi, ok, o podcast, deixa-me lá ver, deixa-me criar eu a imagem, deixa-me fazer não sei quem. E para mim, na minha cabeça, nunca existe. Espetacular. Eu não vou conseguir, estás a ver? É de género. Se eu agora quisesse fazer uma coisa, na minha cabeça é tipo, ok, isto pode durar um ano, pode durar 2 anos, pode durar 3 anos, que é como os meus livros. Não é propriamente por eu não delegar tarefas, porque eu delego tarefas a. Pá, um livro é 50 e tal pessoas, 70 e tal pessoas. Estás a ver? É de género, sabes fazer isto, ok, então vamos Incrível. aliviar este com outra pessoa. Tu não podes fazer maquilhagem, ok, vou buscar outra pessoa nova, não conheço nada de ninguém, mas vamos vontade, vamos fazer isto acontecer. É mais por não haver dinheiro. Então é do género, trabalha, junta-se, gasta-se naquela produção. Passa-se mais 3, 4 meses. Ok, vamos fazer outra sessão. E então é do género de, posso dizer que em 2019 consegui lá fazer 7 sessões, em média eram 4 sessões por ano. Estás a ver, em termos do esforço, não é propriamente pagar às Uhum. pessoas, porque eu não pagava às pessoas, mas é o aluguer das coisas, comprar a roupa, os materiais de desgaste dos efeitos especiais, essas coisas todas, tudo o que Claro, claro. fazer uma sessão fotográfica, pronto, e então, Uhum. sim, 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 mas sim, é aquela coisa de bora, Incrível. vamos fazer, estamos vivos, why not? É mesmo isso, é mesmo isso. Ao longo destes anos todos já vi tantos projetos que não se concretizaram, sabes? Pessoas que passaram por mim com projetos que iniciaram, mas que depois morreram, Eu acho nunca que se as pessoas têm, concretizaram. principalmente por esta transmissão, de que as pessoas que são bem-sucedidas têm que estar sempre a demonstrar coisas, principalmente nas redes sociais. Eu, por acaso, eu tenho sou frenética, não é? Uhum, Eu vou uhum, produzindo várias coisas em paralelo, mas entendo que, por exemplo, para escrever um filme, para gravar um CD, tens que ter uma forma de estar em que tens, forma de estar, não, um modus operandi em que tens de estar completamente focado. E o facto de transmitirem essa emoção é que é quase do género, já passaste os 30 anos, já passaste os 35, não te deram à primeira, nem à segunda, nem à terceira, não é agora te vão dar subsídio, e se calhar se tivessem dar subsídio, e agora para fazer um crowdfunding, eu agora não quero estar a pedir, percebes? uhum. Eu entendo que Tal e qual. provavelmente esse caminho não é para toda a gente, mas quando tu tens uma urgência tão grande em partilhar se calhar uma perspectiva que tu achas que é diferente e com a qual que tu tens mesmo que deitar cá para fora, que tu achas que os outros iam beneficiar dela, não há nada que. É aquilo que eu costumo dizer. Eu, para fazer uma coisa, mesmo que eu comece aos 80 e tal anos, desde que eu tenha lucidez para a É fazer, isso mesmo. siga, acho que sim. E Portanto, isso faz de ti aquilo que estávamos a falar anteriormente, faz de ti uma artista intemporal, olha, eu espero bem que que há sim. poucos. Sim. Sabes que eu agradeço também as influências. Obviamente, eu tive, existem muitas influências, não é? Ao longo do nosso crescimento, mas o facto de também ver o vosso exemplo, não vou só falar do teu exemplo, vou falar primeiro do exemplo enquanto coletivo, de pessoas tão diferentes, pessoas que
não tinham meios e faziam aquelas coisas inacreditáveis, ok? Inacreditáveis. Posso dizer que em muitos momentos que uma pessoa está na merda, ouve aquilo e é do género tipo, siga para a próxima, é mesmo, porque é. Eu mostrava aquilo a toda a gente, dizia, pá, já, olha, estes gajos gravam isto, tatatá, segundo piso, reúnem-se, formação zero, muitas vezes trabalho zero, pá, e fazem as coisas acontecer, e não se rendem, e não se vendem e não facilitam e continuam, mesmo na sua diferença, continuam a conseguir integrar as coisas. Portanto, olha, foi um prazer ver-vos agora há pouco tempo no Canal 2, era quase tipo lencinho no olho, não é? Sim, mesmo. E no teu caso em específico, ainda acho que é assim uma coisa mais entusiasmante por tudo, já nem vou falar pela mobilização por causa do teu filho ou do teu trabalho à parte disso, mas é mesmo, não vou falar de inflexibilidade, é mesmo de tenacidade, é um exemplo mesmo de consistência, que é isso que eu aprecio mais, a intemporalidade vem muito da consistência, portanto, obrigada também pelo teu exemplo, não é? Porque eu dos meus baixos, não é dos meus altos, dos meus baixos, dos meus 34 anos, aprendi também muito a ouvir aquilo que vocês passavam e aquilo que tu passavas, portanto, sem dúvida. Obrigado, Obrigada. obrigado. É mútuo. Obrigado. Tenho que comer muita sopa ainda, mas vamos a isso. Lá chegarei. Também só tens uma vida. Isto é Exato. isto é um É, projeto de vida, não é? é um bocadinho. É, até. Ninguém te diz que, olha, oh Margarida, tu tens que fazer é assim, tu tens que fazer arte ou tens que fazer a fotografia até aos 40. Depois dos 40 aos Opa, não, 50 vais ter que fazer aquilo. Não, nada, isto é nada. um projeto de vida. E as coisas podem correr. Aquilo que eu já me apercebi é que existe sempre uma temática, não é? E que há algo sempre que acompanha, e se eu conseguir passar isso para as pessoas, melhor ainda. Porque se nós Claro, conseguimos claro. passar isso, é quase aquela noção, não é de Deus olha por nós, mas é uma noção de vermos um universo em nós, de acreditarmos em situações ilimitadas, uma vez que nós saibamos as nossas limitações, não é? E consigamos trabalhar limitações. E ter sentido de humor sobre as limitações, sem dúvida. Acho que essa é a coisa mais fixe no percurso, é as limitações, é o sentido de humor para com as limitações e desbloquearmos esses medos todos, sem dúvida. Portanto, Sem sim, dúvida. é de identificação, projeção e identificação. E pronto, olha, Nuno. Uhum. Agora sim, bem, eu já estou aqui a Obrigado. abusar do teu tempo há exatamente 1h24. Genial. Tranquilo, Desculpa. tranquilo, tranquilo. Foi muito bom, obrigado por me receberes aqui também. Olha, é como eu te disse no início, Sim. foi esta hora e meia que estivemos aqui juntos, sem dúvida alguma que me adicionaste algo e fico muito feliz com isso. É mútuo, sempre. Sempre. É porque às vezes mesmo pode não ser por palavras, energeticamente as pessoas estão sempre a comunicar. Portanto, Sem dúvida, sem muito dúvida. obrigada, Nuno, mesmo. E tu tens um dom de conseguir ler a vida, percebes? E eu espero que esse dom seja sempre mais importante para ti do que todo o resto, ou seja, tudo o resto que geres na tua vida, família, trabalho, tudo o resto que a vida nos obriga a gerir, não é? Apesar que essa tua arte, essa tua leitura que consegues fazer E eu felizmente estou dos rodeada de astros, pessoas que faça parte da tua vida sempre. que percebem a importância disso. Faz parte daquilo que eu sou, quer dizer, tenho o quê? Sol, Mercúrio, Júpiter, tudo em peixes, mais peixes e escorpiónica, não quer dizer. Isto aqui. Sabes, eu vejo a vida de uma forma engraçada. Tudo o que nós possamos imaginar, ou que o nosso conhecimento, ou a nossa imaginação, não é? O que nós não temos de conhecimento, temos de imaginação, felizmente. Hum, eu vejo quase tudo como livros, Hum, escritos em línguas diferentes. Tu consegues ler um deles. E aquilo que o teu dom, aquilo que tu consegues ler, uhum, pode não fazer muito sentido para muita gente. acredito. Tipo, eu não acredito nisso.
Por tu não entenderes a língua, não quer dizer que ela não exista ou que não faça sentido, percebes? Sim. E o facto de teres o dom de saber ler os astros, mesmo que não faça sentido para muita gente, Uhum. é um dom incrível, percebes? Tu sabes ler um dos livros da vida. Sim. Isso é um dom incrível. Agora, poderes ter a bênção, a gratidão de na tua vida chocares com algo que te possa tornar mais grandioso, Sim, sim, como o sim. dom que tu tens, Uhum. não é para qualquer um. Há muita gente que nasce e morre sem ter descoberto o dom que poderiam ter, não é? Sim, 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 sim. Eu acho que isso é um dos maiores motores que eu tenho, e daquilo que eu gosto mais de estudar, que tem a ver mesmo com a orientação, porque eu comecei por psicologia educacional, está muito ligada à parte também das artes, que a minha tese era de educação pela arte, sobre a importância da educação pela arte no nosso autoconceito e na nossa autoestima, e então tudo o que seja ferramentas para nos ajudar a orientar, que muitas vezes são insuficientes, como por exemplo testes psicotécnicos, ou a opinião dos nossos Uhum. pais, ou a importância da pressão de pares, ou o que quer que seja, não é? Faz com que haja aqui um trilho, um caminho que às vezes é um bocadinho solitário, que envolve muita pesquisa, não é só ter a sensibilidade, é mesmo muita pesquisa e nunca parar de pesquisar e nunca parar de estudar e ver a perspectiva de várias pessoas que também estudam sobre a mesma coisa. Uhum. E sim, pronto, e usar a nossa intuição, porque isso está. Então, o tarô é narrativa intuitiva mesmo. E nós conseguirmos entrecruzar isso em prol do desenvolvimento de outras pessoas, não é? Acho que é das coisas mais importantes, sem dúvida. E depois volta sempre para nós, portanto, nós Sem estamos dúvida alguma. constantemente a ver exemplos, a partir do momento em que nós conseguimos ver exemplos práticos daquilo que é teórico que eu estou a ver num espectro astral, acho que é das coisas mais mágicas e consigo. Arrepia. Arrepia um bocado. Arrepia porque eu sou Arrepia. aquilo que eu sinto cada vez que eu analiso a minha carta, e posso dizer que cada vez que eu analiso a minha carta ao longo dos anos, tenho sempre uma perspectiva diferente, porque vou sempre aprendendo mais coisas e estou estando cada vez mais atenta, mais velhinha também, diga-se de passagem, e com uma sensibilidade diferente, para aquilo que vou vendo, e aceitando também mais, repudiando menos. Há sempre coisas que nós vemos, ai não, não é bem assim, depois pensas, ai, foda-se, é mesmo assim. Eu sou mesmo assim, caraças, não há forma, estás a ver? E é fazer o trabalho, é quase, ok, estou a acontecer, está a acontecer outra vez a mesma coisa, estou a ter exatamente a mesma resposta à mesma situação. O que é que eu posso fazer aqui conscientemente, aqui e agora, para parar isto? Estou a amoar, ok, vou parar de amoar. Tenho que pedir desculpa, ok, tenho Isso, que ir pedir desculpa, estás a ver? isso é É, incrível. É é incrível difícil, pensar que tu não és um ser estático, tu és um ser em constante sim, 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 transformação exatamente. e tu fazes essa leitura de ti própria também e sabes detectar os sinais de que, ok, não estou a agir corretamente, ok, Sim. já estou a voltar àquele sítio que eu conheço do passado e que não quero estar. Tenho que sair Exatamente, daqui, não exatamente. é? Tenho que sair daqui. Tem que ser daqui, completamente. E isso realmente só consegues se tiveres essa capacidade de leitura que tu tens. É por isso que aquilo que eu digo que gosto mais, para além da capacidade de dar das pessoas, é a lucidez. Eu acho que quando as pessoas têm lucidez, não existe nada de. Lucidez. Sim, não existe nada de. Qual é que é? Pá, não existe nada de falso. Eu acho que quando as pessoas começam a ter lucidez sobre as coisas, Sem ah, dúvida. tudo o resto vai tipo um bocadinho por arrasto. É Sem assim. dúvida, sem dúvida. Olha, vou-te contar uma coisa muito rápida. Sim, 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 força. Um dia antes do lançamento do Caixa de Pandora, no Art Club, eu tive um acidente muito grande de carro. Mas tu ficaste bem ou. Fiquei bem, sim, sim. Essa noite foi a apresentação do Caixa de Pandora no Art Club. Toda a gente diz que aquilo foi. Eu não me lembro porque estava lá, mas não estava lá, não é? Por isso não me lembro de tudo. Mas foi uma noite incrivelmente mágica, percebes? Mas na noite anterior eu tive um grande acidente aqui na VCI, no Porto, hora de ponta, Uhum, e estava um engarrafamento enorme, e uma rapariga, ou uhum, seja, eu parei no engarrafamento,
e uma rapariga chocou contra mim à velocidade toda, ou seja, vinha ao telemóvel e esmagou-me contra o carro da frente. Eu ia com o meu filho atrás. E nunca mais, foi muito interessante, porque lá está, é daquelas coisas que tu no momento não dás muita atenção. Eu vejo, a minha prioridade foi o meu filho, que desatou aos gritos, eu saí do carro, tirei do carro, sentei-o nos rails, não é? A minha mulher também estava em pânico, também por causa do menino acalmar, e eu olho para o carro de trás, estava o carro a fumegar, por causa do choque, a rapariga sai, isso tudo. Entretanto, o carro da frente, contra quem nós chocamos, era uma senhora que tinha também um bebê na cadeirinha atrás, mas uma senhora estranhamente calma. Oh, meu Deus. Estranhamente calma. O que é que foi? E no meio daquele caos todo, e a minha mulher em pânico, e o menino a acalmar isso tudo, disse: tenha calma. Olha, o bebê não chorava, o bebê também super calmo. E ela: tenham calma, porque normalmente os acidentes são sinais de que temos que mudar alguma coisa nas nossas vidas. E como é óbvio, entrou por um ouvido e saiu por outro, percebes? Mas achei curioso como é que alguém, no meio daquele pânico todo, Aquela coisa toda. passa uma mensagem dessas e tu diz isso: olha, normalmente estes acidentes são um sinal de que temos que mudar alguma coisa nas nossas vidas. E foi isso, foi essa a mensagem que ela passou para nos acalmar. Cena. E só pensei nisso, sei lá, para aí uma semana depois é que me lembrei, peraí, aquela senhora disse. Tinha dito aquilo. Yeah. Sim, 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 sim. Pronto, e isto voltando àquilo da tua capacidade de leitura. Uhum. Quando nós adquirimos uma capacidade de leitura da vida, prestamos atenção, estamos realmente atentos a tudo o que nos rodeia e aos sinais que nos aparecem à frente, que nos permitem, se calhar, não cometer os mesmos erros que cometemos no passado, ou fazer coisas, ou opções, ou escolhas que nos sejam mais favoráveis, não é? Claro, Não é? E sem dúvida mesmo. Isso, sem dúvida. É quase. Lá está, as pessoas às vezes, há sincronicidades, 11 e 11, estão à espera que o 10 vá para 11 e tiram uma fotografia, olhem, 11 e 11. Isso não é propriamente isso, são as associações que não são forçadas e que aparentemente não têm conexão, mas nós sabemos e damos-lhes, obviamente, ou atribuímos um significado específico que tem a ver com a nossa existência. Mas, pá, sim, tentar, e é aquela coisa de que às vezes é muito difícil para nós humanos, ou nós barra adultos, que é aquela coisa de ai não, eu já nasci assim, e quem gostar de mim tem que gostar assim, quem não quiser se vai embora. isso é uma limitação muito grande, não é? É uma Tu dizeres de ti limitação, é uma própria, não. diferença do Eu, ego muito eu grande sou assim, também. não é? Não, mas eu acho que mais metade dos adultos nascem, quer dizer, das pessoas nascem e morrem assim, não é? Aquela coisa, quem gosta de mim gosta, quem não gosta não gosta. É aquela noção daquele falso orgulho, porque tu nem É, te apercebes que se tu disseres eu sou assim, então se és assim não vais ser nada mais. sim, 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 sim. E não há nada pior do que isso, não é? Péssimo, Sem mesmo. dúvida, sem Péssimo, dúvida, sem dúvida. péssimo. Olha, Nuno, havemos de Olha, organizar tertulias, obrigado. estou a ver. Muito obrigada uma vez mais, a sério. Muito obrigada. Obrigado eu. E pronto, e até uma próxima. Vamos ver. E estaremos ligados, de certeza absoluta. Eu acho que sim. Olha, Sim, muito Margarida. obrigada. Ok. E Fica bem. tu também. Um beijinho. Beijinhos. Obrigada. Beijinho. Até uma próxima. Deus.